Diana. Eu queria saber qual que é o custo social e a punição para mentira, porque a gente convive com mentiras o tempo inteiro. E aí você tem um caso bem específico, que é o da Joana Dark Félix, que mentiu sobre um pós-doutorado em Harvard. E depois ela, inclusive, tinha um roteiro para ser rodado pela Globo Filmes de um filme sobre ela. Ela é uma pesquisadora, ela é uma cientista, ela teve muitas descobertas, ela tem uma carreira acadêmica muito brilhante, apesar de ter mentido. E aí agora ela está sendo execrada na fogueira da internet. Qual é o custo social da mentira? Então, assim, mentiu, errou, admitiu que errou, mas eu continuo sendo punida e a mentira, ela muitas vezes é aceita, dependendo de quem vem, né? E dependendo no contexto, né, e quais são os outros ganhos secundários que a gente tem dessa mentira, eu prefiro não falar desse caso em específico, mas expandir para outras situações em que existem mentiras, mas entender um pouco qual a razão dessa mentira. Por isso que a gente tem que analisar histórico, tem que entender contexto, tem que conversar com a pessoa. Acho que em qualquer situação que seja, uma coisa é uma mentira pontual, uma coisa é a gravidade dessa mentira, o quanto essa mentira ela suporta outros elementos, né? Por que que eu fiz isso? Isso desde uma criança que mente, né? Então, você pega uma criança, muitas vezes ela mente e ela está mentindo porque ela ainda mistura muito o mundo fantasioso com o mundo real. Então, a gente vai contando para ela e vai conversando com ela o porquê dela estar fazendo isso. E a mesma coisa com o adulto. Eu acho que sempre dá a oportunidade dessa pessoa contar para que a gente entenda qual foi o fim disso, qual foi a razão e logicamente, que eu não estou tirando nem um pouco a gravidade de determinados casos. Mas é difícil isso, né? Porque uma vez que você, por exemplo, no caso da Joana, ela tem uma trajetória vencedora, de fato. Vamos tirar essa história de Harvard. Ela realmente entrou na Unicamp, ela fez mestrado, doutorado, ela tem as suas pesquisas, acho que de couro artificial, pele, um monte de coisa super interessante. E aí tem esse ingrediente dessa mentira, que não é só uma fala ou uma coisa ali no Lattes, na internet, é um diploma assinado por uma pessoa que não é a pessoa. É uma coisa que se desdobra, onde você vai num programa de televisão e conta do tempo que você passou em tal cidade e que aí você voltou. Né? É um crime. Essa história de se enrolar. Então, isso, você vê o tamanho, né? Você vê aonde chega, você vai falando, é uma história que parece que vai crescendo, né? Eu acho que a pessoa, quando ela mente, quem tem consciência faz algo estratégico, mas quem também não tem a consciência plena, ela vai se alimentando nessa mentira, ela vai se perdendo, aquilo vai tomando uma proporção gigantesca. E aí chegam situações como essas, em que a pessoa tem outras tantas virtudes, que parece que essas virtudes elas se apagam, ficam esquecidas e a pessoa fica conhecida como a mentirosa. Então, penso que também, gente, claro que eu sou suspeita pela minha profissão, né? Mas a humanidade é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que olhar cada caso com um olhar, talvez, um pouco menos crítico, assim, né, em demasia, para poder considerar os outros pontos também, tá? Porque tem muitas razões para uma pessoa mentir assim, tá? Por exemplo, mesmo que ela tenha tudo isso de conquista, pode ser que ela não tenha se incorporado disso e não se sinta boa o bastante. Pode ser que ela ainda entenda que ela precise fazer mais coisas, ela tenha que ter mais títulos para que então ela seja aceita. Então, tem outros elementos aí. Amanda Bosa, pode